Bem-vindos ao podcast Doutor Postura. O podcast que traz dicas sobre postura, saúde e bem-estar. Galera, muito feliz com essa convidada de hoje. Não só eu que estou feliz, o Thiago está feliz da vida, o Júlio estão felizes da vida, que não é assessoria de marketing da Interativo, da Interatim, e assessoria de marketing da Talos. Eu falei com eles hoje, a eles, você conseguiu que a Guta, que a doutora Maria Augusta fosse... Eu falei, rapaz, você está falando comigo, eu consigo. Então, Guta, te agradeço imensamente você estar aqui conosco, tá? Eu agradeço muito esse convite. A sua capacidade é impressionante. A pessoa para chegar a ser uma CEO, que ou seja, ela é, cara, líder dessa empresa. Para mim, Interativa, Interatim a maior e melhor clínica de cuidados neuropediátricos do estado do Rio de Janeiro. Eu conheço pessoas no estado do Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, e eu não conheço a dedicação e o carinho que esse time tem. Eu já tive a honra de ministrar um workshop para eles, falando sobre questões sobre empreendedorismo, sobre situações de como se tornar um bom time, e essa é uma das coisas que eu faço também, tá? Que é a mentoria de outros empresários na área da saúde, somente fisioterapeutas. E eu estou muito feliz, porque a capacidade, e eu não vou nem falar, gente, ela foi minha aluna. Fica quieto. Fala não, tá? Vai ter cara de velho. Não me achar que eu sou velho não. Eu sou clássico, como diz minha filha e meu genro. Vou brigar com meu genro que ele não aparece aqui na live, não. Que eu já falei bem dele e ele não fala. Ele me chama de clássico. Clássico não, tá? Velho não, clássico. Guta, a palavra é sua. A gente vai estar aqui contribuindo, eu vou tentar contribuir o máximo possível. Gostei, Arthur. Time. É isso aí, cara. Mudou já, não é mais equipe, é time. Então, se apresenta quem é você, fala um pouquinho de você para a gente poder introduzir e iniciar esse assunto tão legal e tão maneiro no dia de hoje. É verdade, gente, é verdade, Felipe. É muito difícil alguém conseguir arrancar aí um vídeo meu, ainda mais uma live. Mas vamos que vamos. É verdade, Felipe. Então, né, eu sou a Guta, Maria Augusta, eu sou da Interativa, Interatim, né, desse time maravilhoso, espetacular aí, que, né, que faz parte da minha vida, né, faz parte do meu sonho. Foi um sonho aí que nós tivemos alguns anos atrás e a gente conseguiu conquistar através desses profissionais maravilhosos que estão com a gente, com as parcerias, né, inclusive aí da Talos, né, que é uma parceria incrível. Sou eternamente grata e espero que essa parceria aí perdure anos, né, e sou muito agradecida também por esse convite. Apesar de estar sendo difícil, ó. Vem cá. Vamos lá. Desafios foram feitos para quê? Isso aí. Para serem vencidos. É verdade. Eu sou um cara que pau mesmo, bota a cara no vídeo, mas não ligo. É isso aí. A gente tem que sair um pouquinho da nossa inércia, né? E em casa... Sai da zona de conforto. Né? Verdade. Galera, aproveitando, ó, senta o dedinho na gaivota aqui, ó, e chama a galera para vir para cá, porque é conteúdo de qualidade, tá? E ó, dedinho aí no coração, senta o dedo no coração, coração, porque aí o Instagram vai integrar para mais gente, vai mandar para mais gente vem para cá aprender. E lembrando que tem presente hoje, hein? Tem presente hoje. Falei para tem presente, eu queria um presente hoje para vocês. Que presente? Vai lá. Guta, vamos falar um pouco realmente. Isso é um grande desafio, a gente vem falado nessa nossa série de lives desde semana passada, falando sobre as questões relacionadas ao pé. Pé é o objetivo da Talos, a vida da Talos é melhorar os seus pés. E através dos seus pés fazer coisa boa na sua vida, tá? A sua dor, o seu controle de movimento. E a gente percebe que crianças portadoras de paralisia cerebral, né? O nome mais correto seria encefalopatia, né? Então, o que acontece? Qual a importância
de ter da questão da neuropediatria, desculpe, da paralisia cerebral. E é importante de controlar o movimento dos pés. É controle de movimento. Lembrando que controle de movimento é controlar pelo controle do movimento. Então, alguma coisa pode estar acontecendo errada, e a gente, principalmente no movimento do pé, a gente precisa controlar esse movimento. E isso na criança portadora de paralisia cerebral acontece de uma forma meio, às vezes, vamos dizer assim, entre aspas, perdida, tá? Sim, meio para lá e para cá, a gente tem que dar um controle, dar um caminho, e a palavra é sua. Vamos falar, a gente vai debatendo aí. É óbvio que desse assunto ela sabe bem mais do que eu, entendeu? Mas eu tô aprendendo. Tô aqui para aprender também. Nada, eu acho que a gente está aqui para aprender juntos, trocar várias ideias, né, Felipe? E assim, quem entende melhor de pé aí, com certeza é você. Mas eu vim abordar um assunto que eu acho que é bem importante, né? Tanto para pais, para mães, quanto para terapeutas. Na verdade, é o controle realmente, né? O apoio do pé, essa importância, né? Então, a gente pode começar a falar um pouquinho, desde o nosso desenvolvimento motor, né? Como todas as habilidades, o desenvolvimento que a criança vai tendo, né? Uhum. E como esse desenvolvimento ele vai ser importante, né, para habilidades futuras, né? Então, assim, quando o bebê está lá pequenininho, ele começa a descobrir o pé, então é onde ele começa a ver onde que termina o corpo dele, né? Então, ele começa a pegar o pezinho, colocou o pé na boca, ele vai tendo essa sensação, então vai tendo várias informações, vários inputs sensoriais, inputs motores, né? E ele vai observando que é ali onde termina o seu corpo, né? Dentre outras coisas, como fortalecimento, né, do abdômen, né, da core, como a gente fala, né, o alongamento todo posterior da musculatura. Mas assim, como o nosso foco ele é o pé hoje, essa importância, então todo esse desenvolvimento, os marcos motores, né, ele vai propiciar um melhor desempenho, uma melhor habilidade futura. E, você falou uma coisa interessante, porque eu acho que para a galera ficar sabendo, marcos de motores, tentar explicar para essa galera que está assistindo o que seriam esses marcos de motores e qual a importância disso nesse controle de movimento. Então, esses marcos motores são pontos realmente relevantes dentro do desenvolvimento da criança. Então, assim, de 0 a 6 meses, qual é o marco motor, né, de desenvolvimento que a criança vai conseguir, né, executar dentro daquele período, né? Por isso que, às vezes, quando a gente vai lá no pediatra, né, nós mães, papais, mamãe, ele está fazendo isso? Mamãe, ele está levando o pezinho na boca? Ele está conseguindo levar o objeto, né, na boca? Está conseguindo juntar as duas mãozinhas? Então, justamente para o próprio pediatra conseguir visualizar se ele está atingindo esses marcos motores. Isso vai propiciar muitas habilidades futuras, onde ele vai começar esse treino motor, esse treino sensorial, para quando a criança for crescendo, for se desenvolvendo, ela ter um planejamento melhor, né, do seu corpo, ela ter uma percepção melhor do seu corpo. Fala de percepção do corpo, né? Você perceber o seu corpo. E isso não vai não só no portador de paralisia cerebral, né? Isso vai na própria criança, né? Vamos dizer que não tem nenhuma disfunção, nenhum problema. E a gente precisa ter esse processo de entendimento, né? Nós que somos fisioterapeutas, a gente costuma dizer assim, a gente quer que nossos filhos sejam meio superdotados, né, nos movimentos, né? A gente quer que nossos filhos acelerem, porque a gente conhece o controle de movimento, porque o corpo ele tem que respeitar. E aí eu posso até falar para vocês que às vezes, não só na paralisia cerebral, mas eu encontro às vezes pessoas que adultos, você adulto que está ouvindo isso, às vezes você não teve nenhum processo de paralisia cerebral, mas chega lá na vida adulta, você tem um processo de desequilíbrio muito grande. Uhum. E esse processo de desequilíbrio muitas vezes está associado a uma falha no desenvolvimento motor, né, Guta? E eu já encontrei várias vezes, eu pego o adulto, aí você olhar o desequilíbrio e tal, eu vou lá, como é que foi o seu engatinhar?
Aí você vai lá no engatinhar aquela falha, passou muito rápido por esse processo, né? E a gente entende isso e eu vou, caramba! A gente estava até conversando essa semana, né? De quão importante isso, tá fazendo uma parceria, a gente vive em parceria, né? Pensamento acelerado das duas empresas. Verdade. E como a gente pode, o controle de movimento ser importante nesse processo. Então não vale só paralisia cerebral, vale para outras, para todas as pessoas, né? Não, com certeza, né? Inclusive, o próprio assunto de hoje que a gente vai abordar, né, que é a importância desse apoio de pé no solo, ele não é destinado somente para as crianças, né, encefalopatas, e sim nós mesmos, né? A gente com o pé fora do solo, sentado completamente errado, a gente não consegue ter uma habilidade manual, um controle, uma atenção, né, tão satisfatória, tão boa, se a gente não estiver bem posturado, se a gente não tiver com um apoio de pé legal. Então, a gente precisa realmente ter esse contato. Então, não somente, né, os encefalopatas, mas ficar de olho no dia a dia, nós mesmos, né? Existiram estudos em escolas que as carteiras, elas são todas padronizadas, né? Então, aquelas carteiras altas, aquelas cadeiras imensas e as crianças tudo com o pé pendurado, né? Então, assim, foi elaborado uma prova, eu não lembro o nome do artigo, mas eu posso estar pesquisando aí, colocando. Então, foi elaborado uma prova para aquelas crianças, ficaram todo mundo com o pezinho solto, e depois foi elaborado novamente para um outro grupo de crianças, né? Com todos eles com apoio de pé. Então, isso teve uma relevância muito grande, justamente porque você aumenta o teu nível de atenção, você melhora a sua postura, porque a criança chega às 7 horas da manhã na escola e tá... Pô, a cama vem nas costas, né? Então, o que acontece, gente? Quando a criança ela tem uma lesão, né, cerebral, automaticamente o desenvolvimento motor dessa criança ela vai estar prejudicado pela experiência que ela deixa de ter, né, que é o levar o pezinho na boca, que é o rolar, que é o ficar de bruço, que é o tentar fazer a extensão da cabeça. Então, assim, dependendo da lesão, muitos marcos, né, eles vão ser alterados realmente. E quando a gente na verdade, quando não acontece uma estimulação precoce, quando essa criança é encaminhada para a gente tardiamente, não que a gente não consiga recuperar, porque assim, existe a neuroplasticidade aí, nosso cérebro, cada vez que vai tendo mais estímulos, eles vão conseguindo, né, suprir essa demanda dentro do mais normal possível, mas seria muito importante, né, que viesse, fosse encaminhado, né, precocemente para a gente começar a mostrar essas posturas, né, fazer com que a criança se organize melhor e a gente dá a estimulação correta, né? Porque, na verdade, quando uma criança com paralisia cerebral chega lá para o papai e para a mamãe, olha, ele tem uma lesão, os pais, opa, né? Por mais que tenham tido assim, vários filhos, eles não vão saber como estimular. Então, o ideal é que ele venha para a gente, venha para a equipe de saúde, de reabilitação, para a gente poder estar intervindo justamente para as questões negativas, vamos dizer assim, né? No futuro, elas sejam menores ainda, né? Que esses prejuízos, eles sejam talvez retardados e que sejam bem menores. Então, o ideal é que... E você falou uma coisa interessante, né? É muito interessante, que foi a questão da criança, às vezes está lá na cadeira da escola, né? Com aquele pé no alto, né? A gente vê muito isso. E isso vai de encontro... E você falava também, eu comentava, acho que outro dia comigo, a gente conversando... Você falava comigo que viu os portadores, né, de paralisia cerebral andando na rua, às vezes, numa cadeira com o pé solto, né? Que isso é péssimo, né? Porque eu acho que creio que ainda mais no paralisado cerebral que se o pé já tem um volume de estímulo aumentado, né? A quantidade de neuroreceptores é aumentada em nós, né? Sem nenhum distúrbio, numa paralisia, no paralisia cerebral isso é potencializado, né? Tem uma coisa assim que você podia explicar para a galera aí.
Então, o que acontece? Me incomodava muito quando eu chegava, passava na rua, aquela criança, a cadeira passando naquele paralelo e a criança com aqueles pés lá em cima, né? Sim, né? Voando o pezinho, né? Voando, basicamente. E A como Cláudia até diz aí, pé voando, né? É isso aí. pé voando. E, na verdade, Felipe, como eu mencionei aí, a nível, vamos dizer, de atenção, né, depois a gente vai entrar aí com a questão sensorial, com a questão motora, com deformidades, né? Mas o que eu mencionei lá atrás, a nível de atenção, a criança, quando ela sai, seja uma criança com paralisia cerebral grave ou uma criança com uma paralisia cerebral um pouco mais leve, né? Ela tem que ter a participação dela na sociedade. Então, isso é uma coisa que eu mesma, assim, eu brigo muito por isso, porque tem gente que fala assim, ela não entende nada. Não, ela entende sim. A gente que não consegue compreender o tempo daquela criança e nos dá uma resposta adequada. O nosso mundo está, ó, correndo. Então, assim, a gente quer que tudo seja acelerado e, às vezes, a gente não consegue olhar no olhar de uma criança que ela vai responder com um piscar de olhos. Então, não interessa o meio de comunicação que ela vai ter com a gente, e sim interessa o tempo de resposta que também nós vamos conseguir, né, fazer com que essa criança, né, tenha com a gente. E a partir do momento que ela sentir que ela está sendo escutada, ela está sendo entendida, o tônus dessa criança vai melhorar, ela não vai ficar aquela criança completamente rígida, porque pode existir a espasticidade, a alteração do tônus, ela vai estar existente devido à lesão, né? Só que a partir do momento que aquela criança estiver confortável, numa cadeira de rodas, ela estiver bem adaptada, ela vai conseguir participar melhor. Então, às vezes, né, aquele pai, a mãe pode levar a criança, vamos para um parquinho. Mas aí a criança está lá com aqueles pés voando, sentado lá embaixo, e não vai ter um nível de participação ideal. O Luciano Mazieiro fala aí que a galera do celote postural, não é isso? Ele fala da questão do estribo, né, que é no cavalo, né, que é o apoio que você faz quando está no cavalo, como ele é importante. Assim, quando eu estudei lá atrás, eu sempre apaixonado por ecoterapia, eu acho que ela é uma técnica maravilhosa. O cavalo é um grande parceiro, não só para as disfunções neurológicas, mas disfunções traumato-ortopédicas é muito bom, entendeu? E eu vejo o quanto é importante esse contato. Então você roda, e o contato do pé vai ser sempre muito importante, né? Até a própria Érica fala aí, como a fono sofre na questão da fala, da questão da deglutição, como ela sofre na questão do pé dessa forma. Então a base aí, a Fernanda fala aí, a base de suporte é tudo, né? É o contato do corpo com o mundo, se passa pelo pé. E aí você chega numa criança com paralisia cerebral, que a gente fala de pé é importante para todo mundo, e na criança bota lá na cadeira e deixa os pezinhos dela voando. Esse controle de movimento é importantíssimo, né? Não, justamente. E é o que o pessoal está falando aí, né? Até a Érica, né, que é a nossa fono e nossa coordenadora da Interativa. A importância desse apoio de pé, dessa postura, né, dessa adaptação, né, postural, como ela é importante para a criança ela conseguir deglutir, conseguir se comunicar, né, a importância da dimensão 3D, né, porque existem crianças também que ficam o tempo todo ali na primeira dimensão, fica deitado e não tem essa participação na sociedade, né? E às vezes fala assim, não, eu levo para tudo quanto é lugar, mas a criança não consegue ela se organizar porque ela começa a ter um gasto energético muito grande para ela se organizar, ela se equilibrar, né? Porque aqueles pés estão voando para ela poder olhar para aquilo dali. Então, assim, olha lá, e passou. Mas, assim, não foi o tempo da criança e a criança não estava bem organizada. Então, a partir do momento que nós estamos com a criança, aquela criança posturada, né, a criança ela vai ter um gasto energético menor e ela vai conseguir ter um tempo menor de participação, de entender o que está acontecendo, né? E a gente também está sempre conversando com aquela criança, sempre dando esse tempo,
né? E uma coisa também, ô Felipe, que a gente não pode, que não pode acontecer, eu falei um pouquinho aí da estimulação precoce, mas existem crianças que infelizmente não tiveram um suporte adequado, né? Claro que as deformidades, elas podem vir com o tempo, mas a gente consegue retardar isso, né, com utilização de órteses, né, com utilização de equipamentos adequados, né, a utilização de orientações familiares, mas é muito importante que essa criança, né, na verdade, assim, ela dentro dessa postura, ela não seja chegada assim num extremo, vamos dizer assim. É uma criança que está totalmente deformada, né, com os pés completamente, o talos, que muitas das vezes é uma bolotinha, porque não teve aquela compressão do deambular, então não se desenvolveu e acabou entrando numa deformidade. Aí aquele pai vai olhar para mim e vai olhar e falar assim, caramba, a Guta falou que aquele pé tem que ficar preso. Mas tudo isso tem que ser a base de uma orientação, não é pegar aquela criança, travar na cadeira e a criança às vezes querer sair dali. Então, assim, ela vai fugir por outro lugar. Então, tudo tem que ser conversado, mostrado para aquela criança, né? Olha, né, o Joãozinho, vamos colocar o seu pé aqui, né? E tá mostrando, olha só como é que é melhor, olha como é que você fica melhor. Aí olhar dentro dos olhos, olha para mim, entendeu? Tentar chamar essa criança para a criança entender que aquele pé ali, ele vai dar uma base de suporte muito melhor para ele. Então, ter todo esse contexto, né, ô Felipe? Eu sou muito assim, eu sou muito técnica, mas eu sou muito mais humana. Então, quando eu olho assim, falo assim, nossa, aquela criança falou comigo. Mas falou como? Não, ele piscou, ele, sabe? Então, assim, eu me emociono muito quando... Minhas crianças, assim, é o que eu falo. São meus filhos. Mora aqui, ó. E assim, é muito interessante que é uma coisa que nós falamos na Talos bastante, vamos falar todas as lives, é muito importante que o nosso cliente, o nosso paciente, entenda como é que ele está, o que está acontecendo com ele, né? Então você pega uma pessoa, uma criança com paralisia cerebral, até se você olhar o cognitivo dela, às vezes está afetado, né? Se o motor só for só o motor afetado, é mais tranquilo, mas às vezes o cognitivo está afetado. Então, é muito importante que o cliente, que a pessoa entenda o que está acontecendo com ela. E esse processo de entendimento, numa criança, num portador de paralisia cerebral, isso você vai ter que dar é aquela história, dá teu jeito, acha o teu caminho. Porque o que a gente está falando aqui, é muito fácil para a gente entrar aqui, clicar na tela e essa criança ela vai ter que criar outros mecanismos. O cérebro vai ter que criar um processo de neuroplasticidade profundo. Neuroplasticidade, galera, é a forma que o cérebro tem de se readaptar. E o cérebro é altamente adaptável. Você se adapta. Por que ele não pode se adaptar? A questão é o seguinte, muitas vezes você não tem a verbalização para conseguir fazer isso. Então, dá teu caminho. Acha teu caminho. E é no olhar que você que está vendo, você profissional, você mãe ou pai que está aqui assistindo, que tem um filho nessa história, né, vivendo isso, é aquela história, entra na alma da criança, entender, que às vezes é um piscar. E quando você pergunta, é um piscar, entendeu? Eu digo assim, a minha formação profissional, eu fui forjado na neuropediatria. Apesar de hoje me direcionar para traumatortopedia e também para neuropediatria, porque cada paciente que a Guta manda mexe aqui no meu coração, entendeu? Ainda mais quando ela manda os downs, então aí eu mexo mais no coração pra caramba. Eu amo, entendeu? Então, eu fui forjado na neuropediatria e isso é muito legal. Eu digo, todo fisioterapeuta devia passar um pouco pela neuropediatria, porque você afia a sua mão. Eu sou um cara de 1,86 m, eu sou grande. Quem me conhece sabe, eu sou grande. Eu lembro que quando eu estava no estágio, lá na época da faculdade, uma coisa muito marcante para mim. Eu recebi uma criança de 15 dias com uma paralisia obstétrica. Cara, a mobilização era com a pinça, era com a mão, com os dedinhos. Então, ali eu aprendi a dosar a minha mão.
Eu aprendi a dosar. Então essa passagem, esse carinho e essa alma que a criança tem, ela é muito importante. Te aprende, te forja como profissional. E assim, eu vejo o trabalho deles na Interativa. Cada vez que eu recebo uma criança, putz, cada nuance. Olha, por exemplo, eu gosto de usar o exemplo da Antônia, por exemplo, que não é paralisada cerebral, tem síndrome de Down. Cara, ela verbaliza tão pouquinho, mas a forma dela verbalizar é tão verdadeira, eu vou aprendendo tanto. Quando ela vai, é aquela que eu não vejo na agenda, assim, nossa, ela vem hoje, né? Porque a gente vai vendo a palmilha dela e tal. E a gente vê essa importância, por exemplo, do controle do pé no Down. A gente está falando de paralisia cerebral. A gente percebe muito o retropé, o calcanhar instável. A Guta falou, o talos às vezes é uma bolinha. O talos é um osso do pé, galera, que é o que faz o contato da perna com o pé, com o tornozelo. É um osso do tornozelo e do tarso, né? E é uma bolinha. Cara, ali vai estar instável. Vai estar instável, porque não forjou, não foi formado. E a gente achar como controlar aquele movimento de alguma forma é muito importante. Nós, como Natal, introduzimos uma palmilha numa criança, num adulto até, não importa se seja neurológico ou não. Eu falo assim, não, mas eu estou sentado o dia inteiro. Eu falo assim, não importa, continue com a sua palmilha. Porque ela vai. Claudinha, obrigado. Tem mais uma para você, Felipe. Obrigado. Amo de paixão as crianças de vocês. É presente. Só vem presentão. Eles só me mandam presentão. Só tem presentão para mim. Às vezes presentão vai botar a cachola para pensar, mas eu amo. Desafio foi feito para ser vencido. Tá? Amo vencer desafios. Eu falo que cliente fácil não tem graça. Cliente difícil é aquele que te faz pensar, que te faz estudar. Esse é o nosso caminho. Então essa importância de controlar, mesmo com disfunções. Cara, caminho a gente tem que achar, né? Pegando um gancho até no que a gente estávamos conversando sobre a questão da comunicação, sobre o nosso entendimento, e é justamente assim, quando a gente nota, né, a criança às vezes está muito tempo na cadeira de rodas, e às vezes a gente para, aquele pé está um pouquinho para lá, e a gente chega, está doendo aqui, né, olha, a tia vai ajeitar. Aí chega a dar aquele suspiro, sabe? Porque assim, caramba. Então, assim, quando a gente fala da importância do pé, a gente sabe que é muito difícil para uma criança que tem uma alteração desse tônus, né? Ou então, uma hora uma mão está lá em cima, lá embaixo, daqui a pouco o pé está lá e está empurrando alguma coisa. Então, assim, a gente adequar aquilo no dia a dia e não simplesmente pegar o pé da criança, tem que ficar aqui, né? Então, assim, nós não conseguimos. Eu agora estava com o pé no chão, eu já sentei de índio aqui em cima da cadeira, né? Mas assim, a gente tentar colocar isso, os pais, as mães, né, os responsáveis, tentar colocar isso no dia a dia, em alguns momentos. Essa hora é da alimentação. Então, assim, eu vejo muitas crianças que, com 10, 11 anos, que comem no colo e colocam a comida ali e vai embora. Então, assim, a criança tem que ter uma organização para receber aquela alimentação, tem que ter uma atenção, olhar para o prato, olhar para frente. Então, assim, uma postura adequada, orientar justamente esses pais em alguns momentos, como em atividade das escolas, né? Não colocar a criança de qualquer jeito, mas a gente colocar de uma maneira que seja, olha, agora a gente vai prender um pouquinho o seu pé, né? Justamente para poder você ter uma concentração melhor, né? Porque é muito importante. A partir do momento que a gente coloca um apoio no chão e a gente impulsiona, né? Como o Luciano aí falou do estribo, né? Quando a gente anda a cavalo, acho que ele pode falar melhor. Ele pode, não, ele tem que falar melhor do que eu aí, que eu não entendo nada. Mas automaticamente, né? A gente que utiliza ali, colocou o pé, automaticamente a gente vai impulsionar e vai melhorar a nossa postura. Então, isso é o que deve acontecer no nosso dia a dia. Então, assim, é muito importante que nós, né, nossas crianças do dia a dia em casa, nossas crianças atípicas, né, olha o pé no chão, vamos lá, vamos colocar o pé no chão, ajeita o bumbum na cadeira, justamente para a gente poder se organizar melhor, ter uma atenção melhor, né, conseguir uma postura melhor, né, falar melhor. Enfim, então são N benefícios, né? Responder a pergunta do Felipe, como identificamos a necessidade do uso da palmilha ou órtese? Vamos lá.
Eu sei que é a pergunta de $1 milhão, né? Mas depende. Isso vai depender muito do processo de disfunção. Se você quer gerar controle de movimento, eu preciso ter controle de movimento, a gente já começa a pensar que isso vai ser importante. Porque a palmilha, a principal importância da palmilha é o efeito biomecânico dela, tá? Vamos abstrair um pouco aquele conceito de palmilha ortopédica. Ainda mais numa criança com disfunções neuropediátricas, né, neurológicas, a gente sabe que às vezes vai ser o caminho. Agora, eu preciso ter controle de movimento? X, preciso. Se eu preciso ter controle de movimento, somente dos pés, né, isso é importante, óbvio. Que controle de movimento eu preciso? Eu preciso controlar esse movimento. Eu consigo através de uma palmilha. É óbvio que através da palmilha a gente já vai precisar um pouco mais de algum contato do pé com o solo. Se não existir contato, eu preciso manter esse pé nessa postura X. Aí talvez uma órtese vai ser mais aplicada. Mas em alguns casos você consegue fazer a órtese e adaptar uma palmilha dentro da órtese. Isso também é possível, tá? Isso é verdade. Agora, o importante é o caminho. Por que é importante? Eu acho que é um caminho interessante. Controle de movimento. Se eu preciso ter melhor controle de movimento do pé, a gente já começa a pensar que uma palmilha ou uma órtese vai ser importante, tá? Se a gente puder, aí claro que a gente vai ter que analisar, vai ter que diagnosticar, não é simplesmente vai lá, faz uma prescrição de uma palmilha, entrega, tchau e vai embora. Não, o caminho precisa ser feito. E aí precisa identificar. E a parceria, por exemplo, que nós temos com a Interativa, com a Interatim, o que acontece? Palmilha sem exercício, esquece. Não adianta. Órtese sem exercício, esquece. Tem que ter exercício. Se vai ser um exercício, vai ser uma mobilização, se vai ser um alongamento, não importa. Tá? Tem que ter movimento. Se não tiver movimento, não vai funcionar. Eu quero controlar o movimento sem gerar movimento, é um pouco complicado. Então essa parceria é muito importante. Então quando chega para nós vamos analisar, nós vamos diagnosticar e entender como que eu preciso confeccionar essa palmilha. Eu gosto muito do termo palmilha funcional, tá? Porque ela é feita para funcionar, literalmente. O nome é esse. Para você que não conhece, é para funcionar. Eu até faço a brincadeira, Guta, que assim, nós fisioterapeutas, a gente podia trocar o nome da nossa profissão. E virar funcionoterapeuta. Por quê? Porque nós somos terapeuta da função. Nós somos feitos para fazer você funcionar. E você pega uma criança com uma paralisia cerebral, amigo, você vai ter que ser funcional. Ou seja, talvez você não consiga colocar de pé e fazer sair correndo. Mas você tem que ser funcional. Dentro dos problemas que a criança tiver, faça ele funcionar da melhor forma possível. Tá? Esse é um caminho que a gente tem que fazer. Eu faço a brincadeira, funciono terapeuta. É a brincadeira que eu faço, mas é interessante, porque terapeuta da função é feito para funcionar. Quando a gente vai diagnosticar, chega para mim, chega para a Guta, é da mesma forma, galera. Eu faço uma pergunta para mim mesmo. Por que o problema está acontecendo? Eu tive uma paralisia cerebral. Essa criança tem. Beleza, o que levou ela às vezes a uma questão congênita. Mas quais são as disfunções que estão levando a piorar essa paralisia cerebral? Porque existem as disfunções que vão piorar esse processo de paralisia que foi gerado. Então, eu, fisioterapeuta, pergunto para mim, por que o problema está acontecendo? Quando ela vai, por exemplo, no pediatra, o pediatra fala assim, qual é o problema? Qual é a patologia? Então, a paralisia cerebral, tem as disfunções e tal. Aí ele vai ter uma disfunção pulmonar. Qual é a patologia pulmonar? Cardíaca, qual é a patologia cardíaca? O fisioterapeuta vai atuar na função. Eu digo que a gente atua até antes. É verdade. Que é uma parceria muito importante. Se você, no caso da neuropediatria, o pediatra e o fisioterapeuta, amigo, o neuropediatra, se não trabalhar junto, a criança não chega a lugar nenhum. O fonoaudiólogo, olha a importância, o psicólogo, o terapeuta ocupacional. E quem é que está nas... É horizontal, não tem ninguém melhor do que ninguém. Não tem nenhum profissional melhor do que o outro. Todos são fundamentais dentro do processo. Se um quiser chamar atenção mais do que o outro, sabe quem vai ser o prejudicado? O paciente. Não é você, não sou eu, profissão A, B ou C. É o paciente que é prejudicado quando nós deixamos, às vezes, o ego subir mais, deixar o ego à frente. Isso não pode acontecer nunca. É verdade, Felipe.
Bati um pouquinho agora, mas eu não tenho medo de bater, não. E uma coisa que eu acho que é muito importante, ô Felipe, isso a gente tem dentro do nosso time, né, da nossa clínica, é a gente nunca fidelizar uma criança. A partir do momento, né, que dentro da nossa capacidade de terapeuta, de conhecimento, e não às vezes de conhecimento em si, mas dentro da limitação daquela criança, ela precisar de algum outro tipo de especialização, né? Então, nenhum terapeuta, ele fideliza, não, ele vai continuar com fisioterapia que ele vai precisar, não. Ele vai lá para o psicomotricista, ele vai para a terapia ocupacional e automaticamente ele pode retornar para mim. Então, assim, todos nós estamos realmente no mesmo nível, né? Então, você comentou aí, né, respondendo a pergunta do Luciano, em relação à palmilha e à órtese. Nós tivemos um paciente em comum que a gente ficava aí dias e noites estudando sobre ele, né, justamente porque o Felipe, ele está com vergonha de utilizar a órtese, já é um pré-adolescente, e como é que a gente pode utilizar isso? Isso aí. Então foram várias adaptações, foram noites mal dormidas, porque a gente realmente começa a viver aquilo dali, o sentimento deles, né? Então, assim, Tiago, eu tenho vergonha de sair daqui, pode estar aí 35, 40 graus, que ele estava de calça, né? Então, assim, vamos tentar da melhor maneira. Aí o Felipe aí colocou uma palmilha e adaptou, e a gente ia avaliando, e assim, deu super certo. Não foi, ô Felipe? Tem até um caso super legal dele, que foi assim, eu tava andando na rua, eu tava entrando no shopping. No shopping. E aí, eu tava entrando no shopping e ele tava de costas. E eu acho que uma das primeiras vezes que ele tava saindo sem a órtese. Então, assim, ele tava pisando em ovos. Cara, eu cheguei por trás e falei, que bonito, hein? Aí ele, pô, tio, quase caí. Não vou reclamar. Pô, tio, quase fez eu cair. Eu falei, mas não caiu. Se não caiu é porque deu certo, amigo. É verdade. Gente, é impossível tratar um paciente sem somente um especialista. Tem que ser multiprofissional. Claro, Claudinha. É isso aí, cara. Ninguém é melhor do que ninguém. Grava isso, galera. Equipes ganham partidas. Times ganham campeonatos. Grava isso, tá? É assim que tem que funcionar. E quem se beneficia são as nossas crianças, né? Exatamente. Então, é verdade. Outro caso que é muito interessante que nós temos, eu não vou lembrar o nome da paciente especificamente, mas é uma paciente que é síndrome de Down e ela chegou pra mim e foi um desafio que a Guta me mandou. Cara, é mais doação, tá? Nem tinha pensado em falar em Down, era paralisia cerebral, mas achei muito legal. A Guta me manda uma paciente pra botar palmilha sem andar. Falei pra ela assim, você tá doida? Você doidou? Como é que eu vou botar a palmilha numa criança que não anda? Ela, Felipe, mas acho que ela está dependendo de ver alguma coisa, ela está sem controle de movimento e precisa andar. Ela vai depender disso para andar. Ela até morava em Dubai, se eu não me engano, a paciente. Lembra? Eu falei, cara, acho que foi um dos maiores desafios que eu tenho. A Guta me manda muito desafio, né? Ela me mandou a menor palmilha que eu já fiz na vida, tal, essas coisas, tá? E a palmilha sensorial? Palmilha sensorial, é os desafios da vida, então, estamos estudando, entendeu? Botando time para estudar também. E foi muito legal que eu encontrei nessa criança o Down, ele tem uma característica de ser instável, né? Ele tem a característica da frouxidão ligamentar, né? Uma das características do Down. Aquela brincadeira, o Down pega o dedo, o polegar, encosta lá atrás, ele tem frouxidão ligamentar. E aí a criança não conseguia andar porque o retropé, que é o calcanhar dela, oscilava demais. Então ela achava que ia cair e não andava, tinha medo. Ela tinha medo. A gente fez uma palmilha para conter o retropé dela, ou seja, controlar o movimento do retropé. Quando nós conseguimos controlar o movimento do retropé, eu acho que ela voltou. Eu lembro que ela chegou lá voltou para Dubai, e foi muito engraçado que o vídeo dela andando pela primeira vez dentro do supermercado viralizou tão rápido que a mãe queria falar conosco, né, comigo, com a Guta. Antes da mãe falar, o vídeo já tinha chegado no meu telefone.
Porque mandou para um, que mandou para o outro, que conhecia, que não sei o que, mandou o vídeo. Eu confesso que o grandão aqui chorou, né? Aí quando a mãe falar comigo, falou assim, já recebi o vídeo lá. Como assim? Falei, chegou antes de você falar. Mas foi incrível. Então assim, esse feeling do controle do movimento dos pés, ele é muito importante. Seja na paralisia cerebral, seja no sindrômico, no Down, falo do Down porque acaba sendo mais frequente, até no autista. O autista são os desafios que a gente tem, né? Eu fui fazer um curso outro dia em janeiro. Eu tô contando aí, Claudinha, para você, ó, de como nós podíamos... os autistas têm muito ponta de pé, né? Ficam muito na ponta do pé, né? Como que a gente podia pensar em palmilhas para conter o movimento da ponta do pé? A gente foi em janeiro, final de janeiro, fomos para São Paulo, eu e o time todo, e uma das partes do curso falava sobre isso. Então, assim, nós já temos mais soluções pros autistas que andam na ponta do pé. A gente tem soluções para controlar o movimento. Foge, 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 roda, roda, roda. E a gente vai sair no controle de movimento. Uhum. Na traumatortopedia, na neuropediatria, na respiratória, na cardiologia, não importa a área, a gente vai falar de movimento. Fisioterapeuta é movimento. Esse é o nosso caminho. É a nossa vida, né? É verdade, Felipe. Claudinha, tu nem me chamou, hein? Foi em company, Claudinha. Foi um curso só para nós da empresa. Perdoa, tá? Mas eu passo para você, eu te ensino. Eu te passo a sabedoria para a gente continuar a nossa parceria. Ó, até rimou. E, Felipe, uma coisa que você falou aí é que a gente tem que ser muito ousado, né, Felipe? Então, assim, muitas pessoas devem estar falando assim, caramba, como é que vão introduzir uma palmilha numa criança com paralisia cerebral e automaticamente tirar a órtese? Né? Então, assim, isso tem uma avaliação a ser feita, tem um feeling, né, aquela sensibilidade de olhar minuciosamente um detalhe e pedir o colega também, né, no caso você, que tem essa visão, justamente porque você é especialista naquilo. Então, esses desafios são muito bacanas, porque esses desafios são nossos também. Então, assim, Felipe, olha aí, né, acho que não sei se você lembra de uma criança que eu te mandei também com uma síndrome. O que ele precisava era ter aquela estabilidade do pé. E quando você colocou a palmilha, ele na mesma semana ele andou. Então, assim, foi incrível. Né? Então, essa parceria muito... Esqueci Pietro. o nome dele. Isso, Pietro, isso mesmo. Isso. Gente fina demais. Muita coisa, muita coisa. Tem uns abraços mais gostosos. Eu tenho uma casa, aí a gente está contando o caso agora de traumatortopedia. O tio dessa mulher me fez chorar. O teu tio lá, entendeu? Que acho que há 30 anos, não tem nada a ver com neuropediatria. Há 30 anos ele não andava direito. Colocar na palmilha dele e ver ele chorando, que há 30 anos ele não conseguia, eu chorei. Eu sou um chorão, entendeu? Eu me emociono, sim. E assim, Felipe, o que você faz? Você produz palmilhas? Não. Eu transformo a vida das pessoas. Com certeza. Meu objetivo é transformar a vida das pessoas. É entregar ferramentas para transformar e controlar o movimento dos pés. Não importa se eu vou usar palmilha, se eu vou usar exercício, se eu vou usar um laser, se eu vou usar uma eletroestimulação, não importa. A gente vai entregar um caminho para a pessoa. Nós somos transformadores de vidas. Eu não sou fisioterapeuta. Uhum. Eu sou um vendedor. Felipe, vendedor de sonhos. Vendedor de sonhos. Porque todo mundo que chega para mim, que chega para ela, tem um sonho. E o que a gente quer fazer é te fazer aproximar você do sonho. Com certeza. Quantos sonhos a gente já conseguiu ajudar? Quantas famílias a gente transforma com a nossa atitude? Quantas vezes você que está aí ouvindo já passou por, ou foi nosso paciente, ou paciente lá da Interativa, ou não foi ainda? Todo mundo que passa por nós, o mais gratificante é deitar na cama e ser feliz. Ver um sorriso de uma pessoa. Todas as nossas consultas online que nós estamos fazendo, se você ouvir consulta online da Interativa e da Talos, você vai ver que nós temos a mesma assessoria de marketing, né? Que só muda o fundo, né? A cor que muda, né? É muito legal. Abração, Tiagão, Júlio.
Eles são feras. Gustavo, Tainá, a galera lá. Muitos feras. Então, são sensacionais. Sabe por que toda vez que eu faço uma consulta online, hoje eu fiz 2 com meus pacientes, eu peço para eles no final da consulta assim, a gente está no momento do online, né? Estou podendo estar presencial. Você pode dar um sorriso? E eu printo a tela do sorriso. Sabe por quê? Porque aquele sorriso propaga para outras pessoas. A gente coloca na rede social e ele não tem mais caminho. Não é propaganda, é sorriso. E eu mando para as pessoas. Porque o jeito que ela sorriu, ela não se viu sorrindo. Quando coloca a foto e manda para ela se vê sorrindo. E às vezes, quanto tempo aquela pessoa não sorria? Eu quero ver sorrisos. Esse é meu caminho. Eu gosto de ver sorrisos, pessoas felizes. As questões financeiras fazem parte do processo, tá? Todos dependem da questão financeira. Mas a questão financeira é um prêmio, é apenas um prêmio do que a gente vive, Mas o sonho, ele é fundamental. E ajudar as pessoas a sonhar é maravilhoso. Quando eu estive aí na Interativa dando um workshop para eles, falando sobre formação de time, quantas carinhas eu vi se transformando, me abraçando no final. Isso para mim é uma alegria que não tem tamanho. Sabe, no momento que eu estou hoje, o que eu estou fazendo hoje? Fazendo a minha família sonhar. Você que está em casa. Por que a gente vai mandar essa playlist para você? Para você, às vezes, voltar a sonhar, porque às vezes você está longe dos seus sonhos. Você está em casa triste, preocupado, às vezes preocupado com questões financeiras, e elas realmente acontecem. Só que você tem que voltar a sonhar. Quem faz, acontece. Tem uma frase que eu gosto muito do Caio Carneiro. É assim, a preocupação... Anota isso, galera, é muito bom. A preocupação é a má utilização da imaginação. Quando você está preocupado, é porque você está direcionando sua mente para um outro lugar. Reverte. Imagina como você vai fazer para poder mudar aquilo que você está pensando. Eu acho que esse período que nós estamos em casa está servindo para muitas coisas positivas, principalmente assim, para os nossos pais. Eu recebo algumas fotos das mães. Guta, olha que o tio, né? O tio Felipe, hoje eu recebi lá do tio Felipe, que tinha mandado lá da foto do Guilherme, da Flávia, e ele com um sorriso magnífico, porque assim, poxa, minha mãe está aqui comigo, nós estamos juntos mesmo nesse momento difícil, e eu estou conseguindo fazer esse link, né, com o profissional lá. Então, assim, isso é muito importante, realmente. E o sorriso das crianças, cara, me emociona pra caramba. Eu recebo várias fotos. Vem cá, que, ó... Galera, quero perguntar uma coisa pra vocês que estão assistindo aí. E pra você, Guta. Topa reiniciar a live e continuar falando? Ué, não sei, ué. Não, eu posso te falar. Não, peraí, Felipe, peraí. Você tem que ver os filhotes? Beleza. Eu vou te falar. Eu emendo uma na outra, não tem problema não. Eu fechei 3 portas aqui, eu tô escutando o Molicrim gritar de lá. Aí eu falei, não, tá tranquilo, eu vou dizer pra vocês, eu tô batendo aqui, agora, eu tô batendo hoje, com muito orgulho, desde que essa quarentena acabou, né, começou. Eu tô chegando hoje a 24 horas de live. Desde que a quarentena começou. Já fiz live de 2 horas. Live. Nossa! Só uma aula que... Assim, 24 horas, se eu for contar a aula que eu dei online, eu dei uma aula online e ela foi e chegou, voou. Galera, vamos falar que falta 30 segundos para acabar a nossa live. Se despede aí, Guta. Vamos lá. Gente, ó, obrigado aí, né? Obrigado, Felipe. Obrigado, equipe, o time Talos. Obrigado por todos que estão aí com a gente nessa live. E assim... Eu tô muito feliz. Consegui falar, consegui atingir minha 1 hora. Beijo. Vai acabar. 5 segundos. Beijo, galera. Semana que vem ela volta. Curte lá os stories. Semana que vem eu volto.